Oi, meus amores, boa tarde, tudo bem? Hoje, segunda-feira, 28/9/2020, né? Nós sabemos que encerramos mais um período, né? Já foram 2 períodos e estamos entrando para o terceiro período, né? E que esse período venha assim com muito esforço de vocês, né? Que o segundo período foi muito bom. Também quero agradecer a participação de vocês, o desenvolvimento foram muito bem, estão de parabéns, né? E que esse período também só venha só a acrescentar nos nossos estudos, né? Não é verdade? E o nosso assunto de hoje, meus amores, ele é da língua portuguesa. Vamos trabalhar aqui na página 110, que é crase, tá? Ele é um assunto um pouco delicado, por isso que é importante prestar atenção, né? 110, olha aqui no livro de vocês, crase, né? Tem esse quadradinho aqui do lado da página 111, vocês podem estar acompanhando. Eu procurei na internet um assunto mais detalhado, que o livro ele fala muito pouco, né? Então, vamos lá. Como é que eu vou saber, professora, onde que vai a crase, né? Vamos entender agora, certo? Crase é a fusão de duas vogais idênticas em uma só, né? Que é a preposição a mais a artigo. A mais a é igual a. Então, não vamos falar numa palavra a. Usamos o quê? O a acraseado. Que, na verdade, o nome desse acento aqui, ele se chama grave, né? Assunto grave. Ele é o contrário do assunto agudo. Portanto, a junção, que é da preposição que eu acabei de falar, que é o primeiro a, mais o artigo a, né? Ou as, né? As. A crase, ela é simbolizada pelo acento grave. A gente pensa sempre que o nome do acento é crase, porém, o nome do acento é grave. Crase é quando é a junção das duas letras as, que é um a preposição e o outro a que é artigo. Né? E quando, professora, que eu não uso a crase? Vamos entender um pouco, né? Coloquei alguns exemplos. Antes de substantivo masculino, né? Ele não usa a crase. Por exemplo, ele gosta de andar a cavalo. Ele gosta de andar a cavalo, né? O a, será se esse a é acraseado? Será se eu vou colocar um acento grave nele? Não iremos colocar. Por quê? Porque a palavra seguinte, ela é o quê? Masculina, não é verdade? Masculina. Então, não colocamos o acento grave aqui, né? Aqui a outra aqui deixa eu virar aqui um pouquinho. O pagamento foi a prazo. Prazo, pessoal. Prazo também é uma palavra o quê? Masculina, né? Então, não colocaremos o acento grave aqui. Vai ficar igual tá, normal. Segundo item, antes de verbo, né? Antes de verbo. Exemplo, meu aluno está aprendendo a cantar. Esse a, eu teria até dúvida, será se esse a ele é acraseado? Não, porque cantar, ela é uma palavra feminina, mas ela é um verbo. Então, não iremos colocar, tá certo? Para um item, antes de pronomes demonstrativo e pronomes pessoal, né? O que é pronome demonstrativo? Aquele, aquela, esta que está demonstrando algo. E o pessoal é eu, tu, ele, ela, né? Então, qual é o exemplo? Né? Não conto a ela o nosso segredo, né? Não conto a, esse a eu penso assim, será se ele é que vem um acento grave? Não, porque o ela é um pronome pessoal, não é verdade? E quando que eu uso a crase? Quando que eu vou usar a crase? Antes de nomes femininos, por exemplo, fui à praia. Olha aqui eu vou usar o acento grave. Por quê? Fui à praia. O nome praia, ele é o quê? Ele é uma palavra feminina. Então, usaremos o quê? O acento grave, certo? Antes de pronomes possessivos, também usaremos o acento grave. Exemplo, fiquei grato à minha mãe. Fiquei grato à minha mãe. A minha mãe, porque minha
é um pronome possessivo que indica posse. Então, a vem o acento grave. Vocês estão conseguindo entender, meus amores? Né? Mais um assuntinho aqui. Eu coloquei aqui para vocês entenderem melhor, porque no livro o assunto é bem pequeno, né? Que eu coloquei aqui mais exemplo. Fui à praia que eu coloquei lá, né? Fui à cidade, né? Fui à cidade. Vou colocar aqui tamanho maior, para vocês entenderem melhor. Olha aqui. Fui à cidade. Eu vou colocar um A craseado aqui, por quê? Porque cidade é um nome feminino, né? É um nome feminino, então fui à cidade. Uma outra. Vou à escola. Também irei usar um acento grave, por quê? Porque escola é uma palavra o quê? Feminina, tá certo? Aquela que eu já repeti para vocês. Fui à praia, né? Que é uma palavra o quê? Feminina, tá certo? Mais um aqui. Antes de iniciar a hora, né? Antes de iniciar a hora. Exemplo. Às 13 horas, nossa aula começa. Às 13 horas, nossa aula começa. Observa aqui, ó. O A, ele já vem quando falou lá no início, lembra? Que bem no iniciozinho que falou aqui, que é... Observem aqui, ó. A preposição mais o artigo ou as. Mas esse as, ele só vem quando usamos, quando está relacionado o quê? A horas. Às 13 horas, poderia ser às 14 horas, às 15 horas. Toda vez ela vem com o A craseado, certo? Outro exemplo. João fez um pedido a Laura. João fez um pedido a Laura. Olha o A. Será se esse A é craseado? Sim, porque Laura é um substantivo, não, gente, desculpa. Laura é uma palavra o quê? Feminina. Então, iremos usar o acento grave. Vocês entenderam, meus amores? A nossa aula, ele é um assunto um pouco delicado, né? Mas eu vou estar aqui para me tirar a dúvida de vocês, tá certo? A gente vai continuar na aula e vocês vão ficar tirando as dúvidas de vocês. Observando o livro de vocês aqui, né? Quando fala aqui, esse quadradinho aqui. Como você viu, a preposição a, ela pode se juntar aos artigos femininos a, as, né? E masculino os. Observe. Preposição a mais o a, que é o artigo definido feminino, né? Que é igual a, que é o acento grave. Preposição a, mesma coisa, ao, né? Quando a preposição a se junta ao artigo feminino as, ocorre a crase, que é a junção dos dois, que é marcada pelo acento grave, que foi o que eu acabei de falar. A palavra crase, ela vem do grego, significa fusão, é uma mistura, que é a junção dos dois a preposição e a artigo. Vocês entenderam, meus amores? Qualquer dúvida é só me procurar aqui no PV, ok? Fiquem com Deus, tenham todos uma boa tarde e bons estudos. Tchau, tchau.